Olá, galera, tudo bom? Aqui é o professor Pablo. Estamos começando mais uma aula, dentro do nosso canal. Hoje o nosso tema é sobre degenerações celulares, um tema dentro da patologia geral, voltado para alunos da saúde, medicina, enfermeiros, biólogos, biomédicos, fisioterapeutas. Então, é um tema muito interessante. Isso é uma continuidade das nossas aulas que vem falando sobre lesões reversíveis. Então, vamos dar início, né? Então, só recordando o que eu falei nas últimas aulas, conceitos aqui, alguns tipos de lesões, né? Lesões é um conjunto de alterações morfológicas, moleculares e ou funcionais que surgem nos tecidos após agressões. Essas lesões podem ser macroscópicas e microscópicas. Eu chamo muita atenção nas minhas aulas de patologia, chamando principalmente para esses tipos de alterações aqui, ó, microscópicas, porque geralmente, tá, elas começam as lesões a nível microscópico e só vai aparecer um tempo depois na macroscopia, ou seja, através da nossa observação natural, a olho nu, ok? Dinâmicas, elas começam, essas lesões, claro, evoluem e tendem a uma cura ou uma cronicidade dentro de um esqueminha que eu já mostrei para vocês e vou retornar a mostrar nessa aula de hoje. Então, eu falei para vocês que essas lesões celulares, elas podem ser não letais ou reversíveis, que são aquelas compatíveis com a recuperação do estado de normalidade após cessar da agressão, ou letais, aquelas lesões irreversíveis, que são oriundas de necrose ou apoptose, que são as mortes celulares. Tá? Os dois tipos aqui são tipos de mortes celulares. Nós teremos uma aula só dessa necrose e apoptose. Ok? Então, ela vai ter uma intensidade, uma duração de agressão, bem como ao estado funcional ou tipo de célula atingida. Vai levar a esse tipo de lesão letal. As causas, vamos recordar, para ocasionar essa lesão celular. Então, temos a hipóxia ou anóxia. Já falamos os conceitos dessas duas condições. Agentes físicos, agentes químicos e drogas, agentes infecciosos, reações imunológicas, distúrbios genéticos e desequilíbrios nutricionais. Todos eles são causas para levar a uma lesão celular. E a célula, dentro da sua estrutura, vai ter alterações, principalmente em 4 sistemas, ok? Que vão estar vulneráveis, que podem levar a essas lesões, reversíveis ou irreversíveis. Esses 4 sistemas intracelulares são a integridade das membranas celulares, lembrando da aula de citologia, todas as células possuem uma membrana plasmática, as organelas celulares possuem essa membrana também, composta por fosfolipídios. Então, elas são a integridade dessas membranas, elas são as primeiras a sofrerem essas alterações devido àqueles agressores que eu citei para vocês. A respiração aeróbica, envolvendo a fosforilação oxidativa e produção do ATP, lá naquela fase bioquímica para gerar o ATP dentro da célula, lá na mitocôndria ou lá no citoplasma, esses sistemas são prejudicados. A síntese proteica é uma condição também, um sistema muito prejudicado para levar a lesão celular, e preservação da integridade do conteúdo genético da célula. Ok? Então, são os 4 sistemas intracelulares vulneráveis. Ocorreu alteração em uma ou em conjunto desses sistemas, a célula sofre uma lesão que pode ser reversível ou irreversível. As alterações morfológicas da lesão celular tornam-se aparentes apenas após alguns sistemas bioquímicos críticos dentro da célula terem sido perturbados, que eu já citei anteriormente, que é um desses 4 sistemas. E dentro deles vamos entrar dentro das degenerações, ok? Para isso tem aquela dinâmica que eu já
mostrei para vocês em outras aulas, que nós temos o estilo agressor, leva uma agressão, uma lesão. Essa lesão pode ter uma via reversível ou irreversível. Se for irreversível, a célula entra em morte celular, por necrose ou apoptose. E tem aquela via ainda que a célula pode se adaptar ao estímulo agressor. E dentro dos processos degenerativos, nós temos a degeneração hidrópica, que é o acúmulo de água e eletrólitos na célula, a degeneração hialina hemucoide, que é o acúmulo de proteínas dentro das células, esteatose e lipidose, acúmulo de lipídios e gorduras na célula, glicogenose e mucopolissacaridose, que é o acúmulo de açúcares dentro dos carboidratos. Vamos falar de cada uma dessas condições de degenerações, que é o tema da nossa aula. Primeiramente, primeira condição é a degeneração hidrópica. É uma lesão, chamar a atenção, reversível. Ou seja, se o estímulo agressor for cessado, a célula retorna ao seu estado normal, ok? Então, todas essas condições que eu falarei hoje na aula são lesões reversíveis. Então, a lesão, né, no caso da degeneração hidrópica, é uma lesão reversível caracterizada por acúmulo de água e eletrólitos no interior das células. Ah, professor, o que é eletrólito? Sódio, potássio, magnésio, todos esses elementos ficam acumulando dentro da célula, principalmente o sódio, pois ele não pode ficar em excesso dentro da célula. Ele acaba, lembra que eu falei nas aulas anteriores que o sódio ele tem uma afinidade altíssima com o H2O, com a água. Então, aonde tem sódio, tem água. Se eu estou acumulando sódio dentro da célula, vou acumular água também e vai levar essa condição que eu estou falando agora para vocês, chamada de degeneração hidrópica. Na macroscopia, o que observamos essas alterações? Tá? O órgão encontra-se pálido, aumento de volume e peso do órgão. Após o corte, o parênquima sobrepõe-se à cápsula. Tudo bem? Isso na macroscopia. Dentro de análise microscópica, se retirando um fragmento desse tecido, fazemos uma técnica chamada técnica de histolose, colocamos em lâminas esse tecido e iremos observar ao microscópio de luz. Então, o que observamos lá? Observamos tumefação e citoplasma com aspecto granuloso. O que é tumefação? É o aumento do volume, aumenta o tamanho da célula da sua estrutura que era antes, que era normal, deixou de ser, tá? E a célula fica, nós falamos de tumefeita. E o citoplasma parece granuloso, parece que está areado, tá bom? Observamos uma condição chamada de acidofilia, porque dentro das técnicas histológicas utilizamos corantes, tá? De rotina para poder observar a estrutura morfológica das células. Então, um dos corantes, ele se acentua muito nessas condições. E, então, fica acidófilo. Nós falamos que tem uma condição acidofilia na questão da degeneração hidrópica. Observamos também vacuolização citoplasmática, vários espaçozinhos lá no citoplasma. Por quê? Vou mostrar para vocês na imagem. Vai ter imagem de histologia aqui para vocês observarem. Por que ficam esses espaços? Devido às técnicas de histologia, como eu falei para vocês, nós passamos as lâminas com os tecidos em vários reagentes, ok? Dentro do processo morfológico de histologia, nós passamos o tecido em parafina líquida. Depois levamos para o xilol, que é um reagente orgânico, para retirar essa parafina e concentrações de álcool. Então, aonde eu tinha água na célula, principalmente no citoplasma, vai ser retirado, tá? Essa água será retirada e vai ficar com espaços no citoplasma que vai mostrar essas vacuolizações. Olha aqui na imagem que eu vou mostrar para vocês. A, B e C é um tecido de fígado, são hepatócitos, onde nós podemos observar, tá, áreas esbranquiçadas, claras, na microscopia. Ok?
aonde esses locais onde estão vacuolizados são as áreas onde a água estava presente. Então, aqui, num menor, numa visão menor, numa objetiva de menor visão, menor poder resolutivo, no caso de 5 vezes, aqui de 10 vezes em B, e em C nós temos um maior aumento de 40 a 60 vezes, tá? Para melhor identificação das estruturas. Então, aqui vamos aqui para C, para uma melhor visualização. Observe essas linhas aqui, ó, ao redor, em torno dessas estruturas esféricas. Essas estruturas esféricas aqui, essas bolinhas coradas em roxo ou lilás, são os núcleos das células, dos hepatócitos, células do fígado. Essa área totalmente esbranquiçada é o citoplasma dessas células. Tudo bem? Olha só como ela está ausente do citoplasma, que é aquela parte gelatinosa, né, que nós chamamos de aloplasma. Aqui estava o quê? A água. Isso aqui é uma degeneração hidrópica. Tá? Várias patologias levam essa degeneração hidrópica. Tá? Consumo abusivo de álcool, de gordura, doenças hepáticas em geral. Tá? Haja visto que o fígado ele metaboliza a maioria das substâncias. Então, ocorreu isso aqui, nessa observação da histopatologia, é uma degeneração hidrópica. Tudo bem? Aqui, ó, nessa imagem, mostrando os hepatócitos normais, saudáveis, comparado com essa degeneração hidrópica. Tudo bem? Olha como tem que ser, ó, a morfologia dos hepatócitos com citoplasma homogêneo, bem bonitinho, tá? Os núcleos dessas células bem coradinhas. Aqui, ó, nós não observamos isso. É o mesmo tecido, tá? São hepatócitos. Observe as vacuolizações e essas estruturas bem coradas aqui, ó, bem mais fortes, tá? São proteínas, que é uma outra condição, que é a próxima que eu vou falar, tá? Uma degeneração hialina. Já deixo entendido com vocês que as degenerações ela podem ocorrer isoladamente ou em conjunto, como é o caso aqui que eu já estou falando. Ó. Aqui nessa imagem eu observo degeneração hidrópica e degeneração hialina, que são essas áreas mais coradas, que é acúmulo de proteínas aqui no citoplasma dessas células. Tudo bem? Aqui é um néfron, tá? Dei aula para vocês lá de sistema excretor, falei lá do glomérulo de Malpighi, que é aquela região enovelada, onde vai ocorrer o filtrado, né? Vai filtrar o sangue. Tudo bem? Então, nessa região, eu vou ter, posteriormente o glomérulo, eu vou ter os túbulos contorcidos, que são essas áreas aqui. Ó. Eles são verdadeiramente túbulos formados por células cuboides. Ó. Esse núcleo aqui me diz que o tipo tecidual, epitelial ali, é um tecido cuboide. Ó. Bem redondinho, bonitinho. Tudo bem? Observe como o citoplasma dele ó, é areado também, semelhante àquelas do fígado. Então, aqui eu tenho também ó, degeneração, tá? Hidrópica, acúmulo de água nesses locais. Tudo bem? Isso aqui são vasos sanguíneos, ó, capilar sanguíneo, melhor dizendo. Tá? Que são hemácias, só para uma curiosidade de vocês, isso aqui também é um capilar sanguíneo, aqui é outro capilar sanguíneo. E aqui são os túbulos renais. Ó. Isso aqui tudo vai formar um círculo. Ó, essa imagem tá melhor para visualizar os túbulos, porém está mais esbranquiçada devido à condição. Totalmente areada. Esbranquiçado. Cada bolinha dessa aqui é um núcleo de uma célula renal, tudo bem? Com a degeneração hidrópica. Totalmente clara, pálida. Aqui uma condição de músculo cardíaco, aonde eu tenho os cardiomiócitos, tá? Totalmente, ó, com aquela granulação devido ao acúmulo de água, as setas indicando aqui, tá? Degeneração hidrópica, tudo bem? Ó, tem outras condições. A degeneração hidrópica ela é provocada por transtornos no equilíbrio hidroeletrolítico. Na aula que eu dei para vocês
se você com certeza já tiver aula de citologia, teve a aula sobre membrana plasmática, transporte através da membrana. Foram falados lá os tipos de difusão, simples, facilitada, osmose. Falou com certeza da bomba de sódio e potássio. Então, esse transtorno hidroeletrolítico geralmente é um transtorno da bomba, né, de sódio e potássio, que é uma enzima e uma proteína que pega o sódio em excesso dentro da célula, joga para fora e pega o potássio que está fora da célula e joga para dentro e fica, né, nesse mecanismo. Quando tem um problema nessa bomba, acumula-se muito sódio dentro da célula e vai haver o quê? Um acúmulo em excesso de água. Lembra que eu falei novamente que o sódio e H2O eles têm uma afinidade muito grande, polaridade. Então, uma agressão pode diminuir o funcionamento da bomba eletrolítica, que é a bomba de sódio e potássio, tá? Provocando o quê? O que ela provoca? Ela altera a produção e o consumo do ATP, que é aquela adenosina trifosfato, que é a molécula geradora de energia para a célula, para todas as células. Ela interfere na integridade da membrana, modifica a atividade de uma ou duas moléculas que formam a bomba. Tá? Então, condições como hipóxia, hipertermia, radicais livres, podem levar ao acúmulo, né, retenção de sódio, redução do potássio e aumento da pressão osmótica intracelular. Essa pressão osmótica é devido ao quê? O acúmulo de sódio e do H2O dentro da célula. Tudo bem? Essa foi a condição de degeneração hidrópica. Vamos para o segundo tipo de degeneração da aula de hoje, que é a degeneração hialina, que eu já citei ela anteriormente aqui, né? Agora há pouco. Vamos entender melhor sobre ela. Lesão reversível, ó, lembrando, tá? Causada agora pelo acúmulo de material proteico e acidófilo no interior das células. As causas, etiologia, né? Aumento acentuado na produção proteica por alguma célula, algum estímulo faz com que a célula superproduza proteína, né? Uma das causas. Aumento acentuado nos processos de endocitose, lembrar da aula também de citologia, né? Que é aquele processo que as células têm de incorporar substâncias, né? Que é fagocitose ou pinocitose, né? São os dois processos de endocitose. Então, tem células que podem endocitar muito e acumular muita proteína dentro da célula, ou dificuldade no transporte de vesículas citoplasmáticas. Nas minhas aulas, eu sempre cito isso aqui, comparando com a greve dos caminhoneiros que teve, né? Então, se os caminhoneiros estão em greve, eles não vão abastecer os locais que eles tinham, como os supermercados, por exemplo. Tudo bem? Então, se eu tenho uma célula que ela tem dificuldade no transporte de vesículas, ela não vai, tá, levar esse material para onde ela devia, para o objetivo dela ser cumprido. Então, vai acumular muita proteína no citoplasma da célula, gerando uma condição chamada de degeneração hialina. Na macroscopia, o que nós observamos nessa degeneração? Observamos estruturas amorfas, ou seja, perde a forma do tecido, fibrilar ou cristalina. Podemos observar nessas condições de degeneração hialina. Na microscopia, observamos presença de corpúsculos, que é devido à condensação de filamentos intermediários associados a proteínas ou acúmulo de material viral, que também pode estar presente no citoplasma. Então, observamos uma área bem corada, tá? Acidófila, devido à presença das proteínas. Aqui nós temos, ó, essa imagem histológica, tá? Vocês já podem observar que aqui não tem somente degeneração hialina, já chama atenção para outras degenerações, está claro e nítido aqui na imagem, tá? Então, ó, a seta aqui, ó, mostrando um material bem acidófilo, tá bem corado, tá? Que é os filamentos intermediários de queratina, associados a outras proteínas do citoesqueleto. Isso aqui é uma degeneração hialina. Mas eu chamo a atenção aqui já para isso aqui também, ó. Esses buracos aqui, ó,
são gotículas de gordura, ou seja, condições que eu já vou falar mais à frente, que pode ser uma degeneração por esteatose ou lipidose, tá bom? Que é o acúmulo de gorduras intracelulares. Aqui, ó, uma imagem do fígado, né? Os hepatócitos, aqui no aumento pequeno, menor aumento. Veja que milhões, ó, de células. Cada pontinho desse aqui é uma célula, são núcleos das células, ok? Aumentei, ó, no maior, uma visualização aqui, no maior aumento, vocês podem observar novamente aquelas vascularizações que eu mostrei na degeneração hidrópica e agora na hialina também. Ó. Eu falei que as condições ocorrem em conjunto. Aqui, ó, areado, já sei que era a água que tinha aqui, foi retirado no processamento histológico, ok? Então, eu tenho aqui nessa imagem de degeneração hidrópica e essas estruturas aqui, ó, bem coradinha, acidófila, bem corada, ó, essas estruturas aqui, ó, esses grumos, são grumos proteicos, são proteínas, é uma degeneração hialina com acúmulo de proteínas nessas células. Tudo bem? Lembrando que, ó, a água foi retirada devido ao processamento histológico. Porque, olha só que legal essa imagem, ó, desse aumento. Bem bonitinho aqui o núcleo dos hepatócitos, aqui, ó, a membrana deles, tá? Citoplasma totalmente, ó, vacualizado. Aqui tinha água e aqui está a degeneração hialina, acúmulo da proteína. Tudo isso aqui é proteína, bem corado, tá bom? Ó, hepatócitos balonizados, contendo material amorfo, né, porque não tem forma definida, tá? Eosinofílico, que é o tipo de corante que nós utilizamos, que é a eosina. Quando ele cora, fica bem forte, tá? Intracitoplasmático. Aqui, ó, tem uma imagem também de músculo estriado esquelético de camundongo. Isso aqui é um experimento, ó, ok? Aonde vocês podem observar as fibras musculares lotada, repleta de proteínas. Toda essa estrutura aqui corada aqui, ó, era para estar assim, ó. Isso aqui é o saudável, ó, a fibra muscular saudável. Lembrando da aula de músculo estriado esquelético, ele possui, ó, núcleos, tá? Lateralizados, marginalizados, ok? E multicelular. São várias células acopladas aqui, formando as fibras musculares. Aqui eu tenho uma fibra muscular saudável. Aqui já não. Ó. Aqui também não tenho. Isso aqui eu não tenho. Tudo isso são acúmulos de proteínas, acúmulos proteicos, ocasionados por quem? Ó? Eles infectaram o camundongo, um experimento, com o Trypanosoma cruzi, né? Que é aquele protozoário, para poder estudar. Olha o que ele faz, ó, no músculo. Uma degeneração hialina. Tudo bem? Terminamos aqui a degeneração hialina. Vamos para a terceira condição, que é a degeneração mucoide. Tá? É também uma lesão reversível causada pelo acúmulo excessivo de muco agora, no interior das células. Esse muco, tá? Ele é chamado de glicoproteínas. Vamos ver aqui, ó. As condições que levam uma hiperprodução de muco por células mucíparas dos tratos digestivos e respiratórios, são exemplos, levando-as a se abarrotar de glicoproteínas. Grave esses dois nomes, tá? Alguns livros chamam de mucinas. As glicoproteínas são sinônimos, ok? Então, locais que produzem, tem que produzir glicoproteína. O tubo digestório, né, como um todo, e o respiratório. Só que uma hiperprodução dessas mucinas, ou seja, dessas glicoproteínas, ocasionam uma degeneração mucoide, tá? Uma doença viral, uma doença bacteriana, tá? Uma doença fúngica. São alguns fatores. Algum fator, produto químico externo, inalado, pode levar o indivíduo a fazer uma hiperprodução dessa glicoproteína e gerar uma degeneração mucoide. Ah, professor, se esse indivíduo for curado do vírus, da bactéria, do fungo, ou
for liberado dessa agressão, né, por esse tipo, dessa substância química que está agredindo ele, ele vai retornar ao normal? Sim, nós estamos falando aqui, estamos falando na aula sobre degenerações reversíveis. Essa hiperprodução para se ele sair em contato com o estímulo, o agente agressor, tá bom? Segunda causa, síntese exagerada de mucinas em adenomas e adenocarcinomas. Os dois aqui são condições de neoplasias. Essa aqui, adenomas, é uma neoplasia benigna. Essa segunda, uma neoplasia maligna. São condições que podem levar a uma hiperprodução também de glicoproteínas. Aqui temos uma imagem de adenocarcinoma, tá? Aonde eu tenho aqui, ó, o acúmulo dessas, a seta enfatizando aqui, mostrando o acúmulo de glicoproteínas no citoplasma das células, tá? E o núcleo dessas células modificam, tá? Elas ficam marginalizadas, elas são empurradas para a periferia, esses núcleos dessas células, tornando ela aqui como se fosse uma luazinha, né? Daquela de filme. Parece um Czinho. E elas são chamadas de células em anel de Sineter, tá? O nome dessa condição. Isso aqui é um adenocarcinoma de estômago, tudo bem? Aqui, ó, no maior aumento, podendo observar, essa área todinha aqui do citoplasma está com acúmulo de glicoproteínas, no qual ela consegue empurrar o núcleo da célula, marginalizando o núcleo. Ó, o núcleo fica hipercromático, bem aparente, deslocado para a periferia. Novamente, célula em anel de Sinet. É anel porque parece um anelzinho, né? Com a pedrinha aqui na ponta. E aqui onde é o citoplasma, como se fosse o local onde o dedo entraria, se fosse um anel de verdade. Tudo bem? Terminamos as condições de degeneração mucoide, vamos para a esteatose, que é uma condição bem falada, né, na mídia, na medicina. Uma lesão reversível, causada agora pelo acúmulo de gorduras neutras no citoplasma de células, que normalmente não as armazenam. Tá? Onde os locais que tem que armazenar a gordura? Tecido adiposo. Outros órgãos, por exemplo, fígado, não tem que armazenar nada de gordura. Então, estou dando um exemplo que é muito clássico, ter esteatose hepática, né? Mas outros órgãos podem ter esteatose. Então, ó, o agente agressor, toda aquela listinha que eu mostrei para vocês, né? O agente agressor interfere no metabolismo de ácidos graxos das células, aumentando sua síntese ou dificultando sua utilização, seu transporte ou sua excreção. As causas: aumento no aporte celular de ácidos graxos, diminuição na síntese de apoproteínas. Apoproteínas são proteínas que se ligam a esses ácidos graxos para poderem transportá-lo para onde tem necessidade. Então, se tem uma diminuição da síntese, vai acumular mais ácido graxo no interior da célula. Alterações também no transporte das vesículas celulares. O mesmo exemplo que eu dei lá anteriormente das proteínas, nas condições que eu dei o exemplo, fiz a correlação com o transporte daqui dos caminhoneiros. Tá? Se eu tenho um problema no transporte, vai acumular aquele material da fonte. Então, ó, se eu tenho um problema dessas vesículas transportadoras, vai acumular muito ácido graxo também no citoplasma da célula, levando à condição que nós conhecemos como esteatose. Tudo bem? Aqui essa imagem é muito clássica, tá? Que a consequência da esteatose é um processo reversível, chamando a atenção, né? Porém, a persistência prolongada da esteatose, associada às outras agressões, como o alcoolismo, pode levar à cirrose hepática. Olha aqui, ó. Essa primeira imagem aqui é de um fígado saudável e a segunda imagem com o fígado cirrótico, ou seja, com esteatose, que o acúmulo de gordura que no final leva à cirrose, que é considerado até um câncer de fígado. Tudo bem? Chamou a atenção aqui para o álcool, né? O alcoolismo ele pode levar a essa condição, mas não é só o alcoolismo, tá? Nós chamamos a atenção para o álcool porque ele é uma droga lícita e as pessoas não têm a noção de quão faz mal
tá? Essa droga, né? Tem diversos relatos de alunos que falam que pais, né? São alcoólatras e já chegaram a essa condição, é muito triste. Com certeza outras pessoas, né, ao seu redor já teve essa condição aqui devido ao alcoolismo. Mas chama atenção também para cirrose medicamentosa, pessoas que se automedicam, por isso que todo medicamento tem que ter receituário médico, pois a maioria deles, 99% dos medicamentos, eles têm metabolismo no fígado. Se ele não tiver a dose e o tempo adequado, pode levar essa condição aqui também, tá? De cirrose. E doenças por micro-organismos também pode levar a cirrose hepática. Tudo bem? As etiologias mais comuns, né? Já acabei de citar todas elas, né? Mas aqui o álcool chama atenção, né? A ingestão abusiva do álcool, do etanol, distúrbios do metabolismo lipídico associado à obesidade, hipóxia, que é aquela redução da oxigenação, né, nas células, desnutrição proteico-energética e substâncias hepatotóxicas. Acabei de falar dos medicamentos, né? Muitos deles são hepatotóxicos, ou seja, tóxicos prejudiciais às células do fígado. Então, todos eles são as etiologias mais comuns. O que observamos na macroscopia, quando eu pego um órgão, tá, que está com esteatose, acúmulo de gordura? A coloração amarelada, devido a essa gordura, aumento também do volume e do peso, consistência diminuída e bordas arredondadas. Eu tiro um fragmento desse tecido, vou observar na microscopia. Observo tumefação, lembra que é tumefação? Aumento da célula e aspecto de célula adiposa. Olha, lembra da aula de tecido adiposo? O tecido adiposo ele mostrava células o quê? Um espaço, tá? Citoplasmático enorme, tá? Onde estava gordura ali, onde estava a gordura, e o núcleo estava marginalizado. Então, lá nesses tecidos onde não eram para acumular gordura, tá? Eles acabam tendo uma aparência com o tecido adiposo, com a mesma característica. Vamos ver na imagem, tá? Observamos esteatose microvesicular e macrovesicular também. Olha só que interessante. Olha essa imagem aqui, ó. Que um hepatócito normal, células hepáticas saudáveis, e aqui eu tenho uma esteatose. Olha só, parece um tecido adiposo, igualzinho dos esquemas que a gente mostrava na aula sobre tecido adiposo. Olha o núcleo lateralizado, ó, marginalizado. E aqui esses espaços são os espaços onde estavam as gorduras. Ah, professor, por que a gordura não está à mostra aqui? Da mesma forma que a água que eu falei para vocês lá, quando nós passamos esse tecido aqui para fazer análise histológica, pelo processamento histológico, alguns daqueles reagentes, principalmente o xilol, ele retira a gordura do tecido. E fica esse espaço aqui, esse buracão aqui. Tá bom? Então aqui, onde vocês estão observando na imagem, esses espaços são os locais aonde eu tinha gordura. Tudo bem? Aqui, ó, no aumento menor, onde eu pego uma área maior do fígado, ó, todos esses buracos, né, são locais aonde eu tinha gordura. Então, isso aqui é uma degeneração por gordura chamada esteatose, tá? Provocado por gorduras neutras. Ó, chamar atenção por isso, que eu vou falar de uma próxima condição, que é para um outro tipo de gordura, que é a lipidose, tá? É semelhante a essa aqui na imagem, tá? Olha aqui, ó, no maior aumento, essa estruturinha aqui, tudinho aqui, ó, são capilares, ó, são hemácias, essas células aqui vermelhinhas são hemácias, tá? E esses buracões, ó, tudo célula do fígado com gordura. Claro que a gordura foi retirada, não dá para ver. Mas esses buracos todos, ó, microvesículas. Então, a ingestão abusiva do álcool ele causa mais frequentemente esteatose hepática. O álcool, olha o que ele faz dentro da célula. Ele oxida o acetaldeído e o acetil-CoA, favorecendo então a síntese de ácidos graxos. Falamos isso lá no início da aula introdutória de patologia geral, que eu dei as condições de hipóxia e anóxia, e a célula acaba fazendo aquela respiração anaeróbica. O anaerobismo ele
tende a produzir ATP, tá? Sem oxigênio, porém, ele produz várias moléculas de ácidos graxos. Esses ácidos graxos são as moléculas precursoras da gordura. Tá? Então, ele vai se acumulando, vão se juntando mais ácidos graxos e assim favorecendo o acúmulo de gordura intracelular. Transporte de vesículas de lipoproteínas está comprometido. A ação do acetaldeído nos microfilamentos, ocasionando mais acúmulo de ácidos graxos na célula. Lipidose, outra degeneração com acúmulo de gordura, porém não é gordura neutra. Tá? Ó, é uma lesão reversível agora pelo acúmulo de gorduras ou lipídios não triglicerídeos. A esteatose que eu acabei de falar para vocês era o acúmulo de gorduras neutras, triglicerídicas, que é o caso dos ácidos graxos. É a base dos triglicerídeos, é o ácido graxo. Esse aqui não, é um outro tipo de gordura. Tá bom? Outro acúmulo de outros lipídios. Ah, professor, pode dar exemplo? LDL, HDL, lembra? Já ouviu falar desse o indivíduo que tem que fazer o exame de sangue para saber os níveis de gordura? O colesterol, todos eles são gorduras não triglicerídicas. Tudo bem? Eles podem se acumular também nos órgãos. E gera essa patologia aqui bem conhecida, tá? Como é a aterosclerose. Ela é caracterizada pelo depósito de colesterol, ésteres de colesterol, em menor quantidade, fosfolipídios e glicerídeos, na íntima das artérias de médio e grande calibre. Lembrando a aula lá de sistema circulatório, anatomia dos vasos, o que é a íntima das artérias? É aquela parte de dentro, tá, dos vasos sanguíneos, composta por endotélio, um tecido epitelial chamado endotélio. Então, lá dentro, que forma aquela parede interna dos vasos, começa a acumular dentro dessas células do endotélio gorduras não triglicerídicas, que no caso é depósito de colesterol. Olha o que ela vai fazendo. Como são várias células, todas elas com depósitos, elas vão crescendo, aumentando esses depósitos para o centro do vaso, que nós chamamos de luz do vaso. Vai indo para a luz do vaso e diminuindo, tá, a passagem e o fluxo de sangue. Ok? Então, o outro lado aqui, que tinha que estar chegando as hemácias, os nutrientes para nutrir e oxigenar o órgão para cá, não está sendo eficiente devido a essa placa que nós chamamos de placa de ateroma. Tudo bem? Na macroscopia, o que nós observamos? Então, coloração amarelada com placas, aumento do volume do órgão, consistência diminuída e bordas arredondadas. Levamos para as técnicas microscópicas, para análise microscópica, observamos as células tumefeitas, aumento da célula, e as células com aspecto de célula adiposa também, porém, com características de células espumosas. Vários pontinhos, vários buraquinhos, várias vacuolizações citoplasmáticas presentes lá, cristais de colesterol presentes, proliferação de tecido conjuntivo, deposição de matriz extracelular e fibras colágenas presentes, tá, nessas células também. Tudo bem? Aqui, nessa imagem, eu tenho uma aorta aberta, tá? Lembrando que é uma artéria que forma um tubo, ok? Ela aqui não está na forma de um tubo, porque abrimos esse vaso, tá? Abrimos ela e fizemos aqui colocamos ela distendida para vocês observarem na imagem. Esses nódulozinhos aqui, são todas placas de gordura, placas de ateroma, tá? No qual ocorreu devido à deposição de gorduras não triglicerídicas lá na íntima, ou seja, lá naquele endotélio, ok? Aterosclerose mais intensa. Olha aqui, nessa outra imagem, mostrando essas estruturas formando as placas de ateromas. Aqui, um corte histológico de uma artéria, aqui já na histologia. Essa coisa aqui onde a estrela tá marcando, isso aqui tudo é gordura, gente. Tudo. Isso aqui é a luz, isso aqui é a luz do vaso, onde tem que passar o sangue. Olha só o local onde o sangue está passando nessa imagem. Somente aqui, onde está clarinho aqui. Isso aqui, é a parede da artéria. Lembra que tem as 3 camadas?
Lá fora é adventícia, onde tem tecido conjuntivo bem fininho, tá? No meio é músculo, túnica média, lembra? Músculo liso e tecido elástico. E lá dentro eu tenho o endotélio, que é a túnica íntima. Aqui, ó, aqui dentro. Então, isso aqui se acumulou, essa gordura não triglicerídea se acumulou partindo do endotélio, das células endoteliais, que foi crescendo, crescendo, tomando quase toda a luz do vaso. Se ela bloquear totalmente, ela vai ocasionar problemas mais sérios. Claro que aqui já tem uma condição seríssima, porque pouca oxigenação está chegando. Já está gerando aquela condição de hipóxia. O tecido vai acontecer o quê? O tecido tinha que ser nutrido, vai ficar isquêmico, se tornar isquêmico, vai ter baixa produção de ATP e a célula começa a morrer ali. Tá? Isso ocorre muito nos infartos do miocárdio, devido à placa de ateromas, tá? Nas artérias, principalmente as coronárias, que é aquelas que nutrem o coração. Lembra da aula de anatomia do sistema circulatório? Tá? Aqui mostrando na histologia essas vacuolizações, como células espumadas ou espumosas no citoplasma das células. Ó. Todas essas vacuolizações, esses buraquinhos, são os locais de gorduras, depósitos de gorduras. Nossa, a imagem aqui é legal, a artéria normal, tá? Aí vai ter um depósito de gordura ó, lá na íntima. Aqui são endotélios, ó. Essa placa vai se tornar gordurosa e fibrosa. Quando entra esse nome fibrosa, porque tem depósito de tecido conjuntivo tentando ó, reparar isso aqui, tá? Gera processo inflamatório a produção de gordura, gente. Ok? E depois ó, aumenta essa placa, porque lá no sangue nós temos célula de defesa, temos plaquetas, vão todos se aderir, tentando combater essa placa de ateroma, porém ela piora a condição, pois elas se aderem a essa placa de ateroma e acaba aumentando essa placa, tá? Podendo ela até ocludir totalmente a artéria. Aqui não está na imagem totalmente fechada, ocludido, mas ela está parcialmente, que já é uma condição perigosíssima, tá? O indivíduo tem que fazer aquele procedimento chamado de cateterismo, tomar medicamentos para poder dissolver e eliminar essa placa de gordura, entre outros medicamentos. Aqui novamente mostrando né, a dinâmica para a produção da placa de ateroma, acúmulo de lipídios modificados, ativações de células endoteliais, que é aquela íntima que eu falei para vocês, parte de dentro, né? Migração das células inflamatórias, lembra que eu falei que gera processo inflamatório, ativação das células inflamatórias, recrutamento das células musculares lisas, proliferação e síntese de matriz, ou seja, tecido conjuntivo já atuando, formação da capa fibrosa, ruptura da placa, agregação de plaquetas e pode formar o trombo também, a trombose, que é uma condição que eu vou falar na aula de alterações circulatórias, tá? Que é o finalzinho aqui, essa trombose, que é a trombose é uma solidificação do sangue dentro dos vasos. É um coágulo, para ser mais exato. Uma coagulação intravascular, a trombose. Vou falar muito disso na aula de alterações circulatórias. Aqui só mostrando mais esse mecanismo, tá? Vamos pular isso aqui. Vamos para as últimas condições. Vou falar dos xantomas agora. O que são os xantomas? Acredito que todos já viram essa condição aqui em alguém. Ó. São lesões encontradas na pele em forma de nódulos ou placas. A coloração é amarelada devido ao quê? Acúmulo de macrófagos carregados de gordura, células espumosas. Então, essas regiões aqui geralmente ocorrem na face e ao redor dos olhos, pálpebra, tá? Muito nos indivíduos, tá aqui, ó, nessas regiões, ok? São o quê? Macrófagos. Lembra que eu falei na aula de tecido conjuntivo? Os macrófagos estão presentes no tecido conjuntivo. Ele acaba acumulando gorduras, colesterol, né? No caso, e acabam tendo essa condição chamada de xantomas. Lembrando que são lesões reversíveis. Existe tratamento que o indivíduo vai acabar eliminando essa estrutura e volta a ter
a condição normal das células. Outra condição são as glicogenoses, né? É a última condição que nós iremos falar, tá? Na aula de hoje. É uma doença genética, essa aqui é uma condição genética, a causa dela, caracterizada pelo acúmulo de glicogênio em células do fígado, rins, músculos esqueléticos e coração. A causa, como eu falei que é genético, então vai ter o quê? Uma deficiência enzimática. Uma enzima que atua na degradação da quebra do glicogênio não está efetiva, ou seja, acaba acumulando muita glicose, né? Acúmulo de glicose nós chamamos de glicogênio, normalmente, tá? Mas em abundância acaba prejudicando o metabolismo celular e a célula pode levar e sofrer uma morte celular se não for encontrado a causa, tá? Diabetes mellitus também pode ser uma causa, reabsorção de glicose pelos túbulos renais, lesão do sistema nervoso central por narcóticos, adrenalina ou glucagon, todos eles são causas para o acúmulo de glicogênio nas células. Na microscopia, observamos o quê? Degeneração hidrópica, ou seja, acúmulo de água, porém, nós utilizamos uma outra técnica de um corante, tá? Chamado aqui de PAS. PAS significa ácido periódico de Schiff. Ele é uma técnica no qual ele evidencia, tá? Os locais aonde estão o glicogênio, tá? Então, ó, lembra que eu falei que essas condições de degenerações ocorrem em conjunto? Aqui eu tenho degeneração hidrópica, ó. Aqui hepatócitos normais, aqui hepatócitos danificados, lesionados, ok? Ó, lembra das vacuolizações, espaços, degeneração hidrópica. Mas eu vejo, ó, estruturas coradas muito fortes. Ó, aí o cara vai falar assim, pô, só degeneração hidrópica que eu tenho aqui? O patologista? Não. Ele vai usar uma técnica chamada de PAS, que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Ó, causada por uma alteração nessa enzima aqui, ó, glicose 6-fosfatase. Essa enzima degrada o glicogênio para a célula utilizar a glicose. Se ele tem um problema nela, o glicogênio não vai ser quebrado, não vai ser degradado e vai acumular na célula. Acumulando, tudo demais faz mal e a célula não vai realizar o seu metabolismo normal e pode levá-la à morte. Olha aqui, ó, que lindo nessa imagem, tá? Essa estrutura aqui, ela foi realizada a técnica que eu falei para vocês de um corante chamado PAS, que é o ácido periódico de Schiff. Olha só como fica o acúmulo, tá, de glicogênio na célula. Fica com essa coloração um rosa magenta, lindo. Na histologia é lindo ver no microscópio essas imagens, tá bom? E é isso, tá? Nossa aula de hoje sobre degenerações hidrópicas, lembrando que são lesões irreversíveis. No caso, se esses fatores que levam a essa lesão forem cessadas, a célula retorna ao seu estado normal. Tudo bem? Então, na próxima aula, vamos falar de alterações circulatórias, bem dentro da nossa aula de patologia geral. Beleza, galera? Um beijão, um abraço a todos, se inscrevam no meu canal, tá? Um ótimo estudo e nos veremos na próxima aula. Um beijão para todos e até mais!